Eu peço escusas pela demora, pelo transtorno ocorrido, mas nós temos uma dependência dos aspectos tecnológicos e a tecnologia, vez ou outra, ela nos facilita a vida, mas em algumas oportunidades ela também nos testa de alguma forma, mas a gente assim segue. Queridos, eu quero saudá-lo, quero cumprimentá-lo, estender as boas-vindas a você e lhe dizer que sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, mais um dia, abordando assuntos realmente tão interessantes, tais quais aqueles que destacamos. Ontem eu conversava com algumas pessoas queridas para mim, e uma dessas pessoas que eu tenho grande admiração, ela me dizia: você acredita que quando a minha filha era pequena, eu não deixava ela brincar na sala porque eu não queria que ela fizesse bagunça? E à medida que o tempo foi passando, eu me tornei mais flexível. E talvez você neste momento esteja julgando, pensando: mas como isso? Um pai, uma mãe não permitir que o filho brinque na sala, que coisa mais sem sentido. Queridos, nós precisamos urgentemente aprendermos a termos respeito pela nossa história. Porque quando nós temos respeito pela nossa história, nós passamos a ter respeito e admiração pela história da outra pessoa. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você conhece alguém que é perfeccionista? As pessoas são perfeccionistas. E a própria palavra já sugere. Querem tudo perfeito. Metódicas. Se chega em um recinto e existe uma coisa fora do lugar, precisa colocar no lugar. Aquela caneta precisa ter aquele ajuste. Aquele equipamento precisa ser desta forma. E muitas vezes você conversa com pessoas assim e elas dizem: mas o que há de errado em tentar ser perfeito? Meu querido, você já tentou ser perfeito? É cansativo demais. Aliás, é exaustivo. Você já encontrou uma pessoa escrevendo nas redes sociais: olá pessoal, tudo bem? Quero compartilhar que hoje venceu um boleto meu e eu não tenho como pagar. Alguém já viu escrito isso? Não. Ou alguém já viu uma postagem de uma pessoa que recém acordou com a cara toda amarrotada? Então ela tira uma foto e posta nas redes sociais: estou feliz demais, amanheceu mais um dia. Você já viu esse tipo de postagem? Não. Por quê? Porque a internet e as plataformas virtuais, elas têm proposto a ideia de perfeição. Se você entrar no Facebook, entrar no Instagram ou demais plataformas virtuais, você vai concluir de que ninguém tem contas, ninguém tem problemas, ninguém tem dificuldades, ninguém tem estresse, ninguém tem nada de pejorativo ou negativo. Por quê? Estão buscando serem perfeitas. Um dia uma esposa me abordou e falou: olha, eu gostaria que o meu esposo fosse mais perfeito. Eu falei: então, por favor, começa a pedir a Deus para que Deus faça com que o seu esposo venha a falecer. E ela se assustou comigo: credo, Erce, por que você disse isso? Simples. Você já foi nos velórios? Todo mundo que morre é perfeito. O cara pode ter sido um ser humano desprezível, energúmeno, totalmente repreensível ao longo da sua vida e história, mas, quando morre, qual é o veredito? Ah, era um bom pai. Nossa, era um homem muito batalhador. Podia ter sido um vadio a vida inteira. Quando morre, se torna perfeito. Então, se você quer a perfeição, a morte é o único caminho. Queridos, a Bíblia não diz que nós devemos fazer tudo segundo as nossas forças? Claro que sim, sem dúvidas. O que não é saudável é medir o nosso valor como seres humanos através do desempenho pessoal. E é importante salientar que a Bíblia também diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Se o meu mérito diante de Deus e dos homens depende do meu desempenho, mas então a quem eu estou tentando glorificar?
Muitas vezes, após a mensagem, algumas pessoas me mandam algumas referências, alguns feedbacks, algumas mensagens dizendo: olha, muito bacana, isso, aquilo. Minha resposta é sempre uma: a Deus toda a honra e toda a glória. Gratidão. Porque, queridos, se eu ficar tentando a todo custo ser perfeito, estou me glorificando, e nisso não existe sentido, porque toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Mas aí que está o problema. Segundo os psicólogos, o perfeccionista ele baseia o seu valor naquilo que os outros pensam dele e como ele deseja ser tido em alta conta pelas pessoas. Ele faz de tudo para parecer perfeito e por isso é extremamente exigente consigo mesmo, e quando é exigente consigo, é exigente com os outros, porque se eu cobro demais das outras pessoas, eu estou cobrando muito mais a mim mesmo. Se eu não dou aos outros o direito de errar, eu não tenho o direito de errar. E por isso, nada do que ele ou alguém faz é suficiente. Perfeccionista. Trabalha excessivamente para alcançar uma perfeição que é medíocre. E ele não consegue relaxar nunca. Não se dá ao luxo de usar um chinelo, um moletom, um boné. Não, não pode. Precisa estar sempre perfeito. Mas eu só vou ali no mercado. Não, eu preciso me trocar. Mas eu só vou ali na esquina. Não, eu preciso estar perfeito. Eu não estou aqui sugerindo que as pessoas que apreciam se portar de forma mais eloquente no que se refere à vestimenta tenham algo errado, contando que isso seja algo natural para si, e não uma imposição do perfeccionismo inatingível. Essa doença, porque é uma doença, ela pode ter tido origem lá na infância, quando a criança procura obter inutilmente a aprovação dos pais. E temos um exemplo que é dado por um doutor chamado David, e ele diz que Bill, por mais que tentasse, ele não conseguia satisfazer o pai. Ele trazia o boletim com notas 8 e 9, mas o pai dizia: Bill, eu acho que se você se esforçar um pouco mais, você pode tirar 9 em tudo. E lá ia o Bill, estudando, cada vez mais, e um dia trouxe o boletim, tudo nota 9, em todas as matérias. Então o pai de Bill disse o quê? Sabe de uma coisa? Se você se esforçar um pouco mais, você pode tirar 10 em tudo. E ele estudou e se esforçou durante vários meses, até que finalmente ganhou 10 em tudo. Agora o pai e a mãe certamente ficariam muito satisfeitos com ele. Mas o pai olhou o boletim e disse: eu conheço esses professores. Eles dão 10 à toa. Nossa. Queridos, essa história real está em um livro chamado Cura para os Traumas Emocionais. É um livro extraordinário. Leia se puder. É impossível satisfazer um pai assim. Agora você nota no que Bill se tornou enquanto adulto. Imagine como será o contexto familiar, com o convívio com a esposa. Um talher não pode estar fora do lugar. A cama precisa estar impecável. A casa não pode ter nenhuma imperfeição. Ai de você se sujar o carro. Queridos, perfeição. É impossível. E a mesma imagem que a criança tem do seu pai, ela também tem de Deus. Consegue entender isso? Parece que Deus está sempre lhe dizendo: ainda não está bom. Se esforça um pouco mais, eu vou te castigar. Quantas vezes construímos a ideia de um Deus carrasco, mau? Por quê? Porque nossos pais eram carrascos e maus. E o problema é que se a gente findasse a bolha aqui, diríamos como o pai de Bill era mau. Mas se você for vasculhar mais a fundo, vai descobrir que o avô de Bill tinha a mesma filosofia sobre o pai dele, e este com seu pai, e assim é uma corrente terrível do mal. E as pessoas dizem o seguinte: não, porque minha avó foi assim, minha mãe foi assim. Cabe a você não ser desta forma. Quebra essa corrente. Quebra. A minha avó apanhava do meu avô. A minha mãe apanhava do meu pai. Essa moça, ela é predisposta a encontrar um cara que irá maltratá-la também, porque ela está num ciclo de maldição. E compete a ela bloquear isso.
Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que dizem: nossa, mas eu não sabia disso. Mas é que eu gosto de tudo tão limpinho, eu gosto de tudo tão correto, eu gosto de tudo tão certo, e não existe maldade nisso, querido, mas não busque a perfeição. A perfeição, ela não vem com a porção de felicidade. Não vem. As pessoas que têm as casas mais limpas e organizadas são aquelas que nunca recebem uma visita. Estão sempre solitárias. As pessoas que são as mais metódicas em suas existências são aquelas que nunca têm um relacionamento. Queridos, nós precisamos realmente nos libertar disso. A cura para o perfeccionismo não é você se tornar um relapso, você se tornar uma pessoa que não se importa, você se tornar uma pessoa desleixada. Não é desistir de tudo, apenas se faz necessário resgatar-se e humilhar-se diante de Deus. Entende isso? Porque quando nós nos derramamos na presença do Senhor, nós lembramos o nosso papel e competência. Nós somos criaturas. Não somos criadores. Nós precisamos reconhecer a nossa impotência para lutar corpo a corpo contra toda essa maldade, esse conceito de pecado, essa tortura que é ser perfeito. Queridos, Deus nos aceita como somos. E daí talvez você diga: Hércio, o que de mais terrível pode acontecer com uma pessoa que é perfeccionista? Ela pode equivocadamente acreditar que chegou a um patamar onde ela é suficiente. Ah, Deus não me abençoa, por que Ele não me abençoa? Eu não sei o que Deus está fazendo, porque eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo todo mundo. Eu sou uma pessoa controlada. Eu mantenho tudo em ordem. Eu sou uma pessoa perfeita. E agora eu te pergunto: faz sentido uma pessoa ir consultar se ela não está doente? Não. Faz sentido uma pessoa perfeita se derramar diante do Senhor, buscando auxílio para os seus problemas e as suas dificuldades e os seus desvios de conduta e caráter e precisam ser cuidados? Não. Então, na perfeição, nos afastamos de Deus e nada mais terrível pode acontecer. Estamos começando mais um dia. Eu não quero assustar você, mas eu tenho razões bem fortes para acreditar de que o mal se levanta e não queria que você recebesse essa mensagem. A programação aconteceu perfeitamente até 2 minutos faltando para as 9. Quando deu 9 horas, tudo caiu aqui no estúdio. Os monitores caíram, a internet não deu mais certo, o Barix que manda as informações simplesmente não funcionou mais. E o relógio foi correndo, o que nos engessaria na questão da programação. Então conversava com Robson, no outro estúdio, lá em Nonoai. Ele rodou o bloco comercial para que nós não deixássemos nenhum dos nossos patrocinadores desamparados. E eu pensei: não, eu vou seguir a programação. Amanhã eu faço a mensagem do dia e vou trazer essa mesma atualização de conteúdo. Só que meu coração não estava em paz, pensando: faça, faça, faça. Você precisa fazer, faça. E eu fiz. Eu não sei se tocou o seu coração de alguma forma. Eu não sei se alguma vida foi transformada pela libertação de não precisar mais ser perfeito. Sejas humano. Mas eu desejei fazer isso. E que Deus possa tocar o seu coração, porque se você levar em consideração o mensageiro, você está em maus lençóis. Mas eu gosto de pensar que o que está sendo considerado é a mensagem. Feche teus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Pai, eu rendo louvores a Ti, porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Senhor meu Deus, a grande verdade é que vez ou outra caímos na vertente de sermos perfeccionistas. Normalmente nos orgulhamos disso e nisso consiste o erro. Tudo aquilo que fazemos ou que temos, se de alguma forma gerar em nosso coração sentimento de orgulho, então
sentiremos que, de alguma forma, somos superiores aos outros. E isso é terrível, Pai, porque talvez cheguemos à conclusão de que não faz sentido nos derramarmos a sua presença e nada mais assustador poderia acontecer a um ser humano do que desconectar-se do seu Criador. Então, Senhor, a todos aqueles que sofrem pela necessidade de vender a vida perfeita nas redes sociais, de passar a ideia de que sua vida é plena, fantástica, não estou sugerindo, Senhor, que eles aprendam a reclamar, porque isso não ajuda. Mas dá a eles, Pai querido, a paz de que necessitam, a compreensão suficiente para serem apenas humanos. Eu quero dizer derradeiramente que o Senhor tem liberdade para ser Deus na minha vida, porque eu, Senhor Deus, quero ser apenas eu. Guia-nos e nos protege, Pai querido. Por Jesus pedimos, em nome dele agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. E com esse sentimento no coração, queridos, vamos adiante, vamos em frente, cientes de que Deus está na direção, guiando os passos, iluminando a vida. Sim, meus queridos, hoje já está sendo e será ainda mais um dia de muitas vitórias. Sinta-se abraçado, abrace as pessoas à sua volta e apenas assuma de que este vaso extraordinário está sendo modelado, que somos eu e você. Um dia um presente lindo foi entregue diante do Senhor, um vaso de alabastro. Que eu e você possamos nos derramar a presença desse Deus, entregando o nosso coração. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou. E o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro,